Vou falar agora sobre um assunto super comum da cirurgia, que também é uma queixa bem comum do consultório, sobre hérnias. Afinal, o que é uma hérnia? Tem muito paciente que chega no consultório perguntando se, por exemplo, hérnia de disco e hérnia umbilical, se é a mesma coisa. Quem que trata cada uma dessas coisas? No dicionário, se a gente for ver, hérnia é uma coisa, uma estrutura, um órgão que está onde não devia. Em resumo, é isso. Uma hérnia de disco, que não é da minha área, que é ali da ortopedia, ela é quando um disco vertebral, ele escapa para fora ali do alinhamento da coluna e ele pode comprimir os nervos. Então ele sai para um lugar onde ele não devia estar. A mesma coisa acontece no nosso abdômen, que aí sim são as doenças que a cirurgia geral acaba tratando, que são da minha área. Se você tem, por exemplo, um buraquinho no seu músculo, digamos assim, na aponeurose, você vai ter a protrusão de um conteúdo abdominal. Todas as nossas vísceras abdominais, elas estão contidas sob pressão, certo? A nossa pressão abdominal, ela está variando sempre de acordo com o dia. Quando a gente está com o abdômen relaxado, essa pressão é mais baixa. Quando a gente vai se levantar, vai fazer um esforço, vai se virar na cama, vai ficar de pé, essa pressão vai ficar aumentada, porque nossa musculatura comprime, aperta todos os nossos órgãos para a gente conseguir manter a postura. Essas variações do nosso abdômen, da pressão intraabdominal, elas podem fazer com que pequenas regiões que têm uma fraqueza muscular, que já podem ser estruturais, já podem ser desde nascença ou podem ser adquiridas, podem ser fraquezas musculares que vão se compactuando, vão se estabelecendo ao longo do tempo. Essas regiões de fraqueza, quando a gente pressiona o abdômen, aumenta a pressão intraabdominal, pode protruir ali algum órgão ou alguma estrutura do nosso abdômen. Vamos pegar, por exemplo, a hérnia umbilical. Quando a gente era um bebezinho na barriga das nossas mães, ali era por onde a gente recebia a nutrição. A veia e a artéria umbilical, nosso cordão umbilical passava por ali, de dentro, de fora da barriga da mãe, para dentro do nosso abdômen, e assim conseguia fazer a nossa nutrição. Quando o bebezinho nasce, esse cordão umbilical seca, e aquele buraquinho no músculo, ele acaba obliterando, ele acaba fechando. Em algumas pessoas, esse fechamento ele acaba sendo incompleto, e a pessoa fica com um buraquinho no músculo que ele acaba sendo uma região mais frágil, uma região em que uma gordurinha pode saltar ali para fora, que é o que a gente considera a hérnia umbilical. Esse buraquinho no músculo, ele vai ter a tendência de ir aumentando com o passar do tempo, porque conforme a gente está sempre variando nossa pressão intraabdominal, levantando, sentando, se estendendo, se virando, fazendo atividade física, fazendo esforços, tossindo. Então esses pequenos esforços, eles também fazem pressão intraabdominal. E cada esforço desse somado, ele vai fazendo esse buraquinho aumentar um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. A tendência, então, de quem tem, por exemplo, uma hérnia umbilical, é dessa hérnia, na melhor das hipóteses, se estabelecer e ficar daquele tamanho por anos. Porém, a maior tendência é de ir aumentando com o passar do tempo, com o passar dos anos. Não tem nenhuma medicação, não tem nenhum outro tratamento que vai fazer com que esse buraquinho no músculo se feche. Por isso que o tratamento é cirúrgico. Para indicar a cirurgia, qual o tipo de cirurgia, qual o melhor momento da cirurgia, tudo isso varia muito de qual a característica da hérnia, quais as características do paciente, e o melhor vai ser você marcar uma consulta e ter um exame físico adequado para conseguir diagnosticar e orientar o tratamento dessa sua hérnia. Esse foi o exemplo de uma hérnia no umbigo, mas tem outras regiões do nosso corpo que também tem uma fragilidade na musculatura. Um desses exemplos é a nossa região da virilha, que são as hérnias inguinais, o local das hérnias inguinais. Eu acho bem bacana uma analogia que eu aprendi só quando já estava na residência, de que a nossa parede abdominal ela foi feita de forma de conseguir segurar bem o conteúdo quando o ser humano ele era quadrúpede, quando a gente andava de quatro, digamos assim. Por exemplo, os animais que andam de quatro, eles têm um abdômen muito reforçado bem no meio do abdômen.
e a região da virilha, que é por onde passam os vasos sanguíneos, passa a inervação, tem uma articulação, é uma região naturalmente de fragilidade, em que ela não é reforçada com músculo em toda a região. Quando o ser humano virou um bípede, começou a andar com 2 pernas, todo o peso dos órgãos abdominais